Hoje nós vamos falar de um assunto triste e complicado, mas necessário. Vamos falar sobre a tragédia, a calamidade e o desastre natural que aconteceu no Rio Grande do Sul, o lugar onde moramos. Na realidade, estamos gravando esse episódio ainda em meio à calamidade, a fortes chuvas. Mas queremos aproveitar esse episódio não apenas para dar a nossa visão a vocês de tudo o que está acontecendo, mas também para ensinar, como sempre, uma expressão idiomática do português brasileiro. Então vem com a gente para esse bate-papo em mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Érica, enquanto eu pensava aqui no que dizer sobre isso tudo que está acontecendo, e é claro que eu vou deixar você começar falando, mas eu já pensei que isso dá até um outro assunto para um outro episódio, falando especificamente sobre um dos estereótipos brasileiros que se mostra ser verdade mesmo em meio a essa tragédia. Tem a ver um pouco com a reação dos brasileiros. Mas isso a gente fica para o próximo episódio. Eu imagino que todos já estão sabendo do que aconteceu aqui, até porque esse episódio vai ao ar um pouco depois do acontecido, talvez quase um mês depois do que está acontecendo agora, no momento em que estamos gravando, mas dá uma explicação para quem porventura não tenha ouvido das notícias. E também, claro, nós podemos dar, como eu já anunciei, a nossa visão pessoal in loco do que está acontecendo, já que nós moramos no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul é um estado brasileiro. Ele é o último estado brasileiro. Como o nome já diz, Rio Grande do Sul, ele fica ao sul do Brasil. Ele faz divisa com outros países, dependendo ali da região, né, do Rio Grande do Sul, ele faz divisa com outros países. E nós moramos na cidade de Nova Petrópolis, que fica mais ou menos 2 horas da capital, Porto Alegre. Um parênteses, o que significa uma pausa no assunto que a Érica estava falando para dar uma opinião e uma informação adicional. No fundo desse episódio você talvez escute trovões e o barulho da chuva, porque, como eu disse, estamos ainda enfrentando as fortes chuvas este fim de semana que estamos gravando. O comentário veio para dizer que a Érica falou que moramos a 2 horas de Porto Alegre em tempos normais, né? Porque ela vai comentar agora o que está acontecendo em vista da calamidade. Estamos a 6 horas de Porto Alegre agora. Exatamente, nós estávamos a 2 horas de Porto Alegre, porque como o Hugo mencionou, agora nós estamos a 6 ou 7 horas da capital, porque no início de maio teve muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, mas muita chuva mesmo. Eu me lembro que a chuva começou numa segunda-feira, eu acho que no meio da manhã, entre o meio da manhã e o início da tarde, entre 10 horas da manhã e 1 da tarde. E não era uma chuva fraca, apenas garoa, não. Era uma chuva bem grossa. E ela continuou até a sexta-feira. Então a chuva começou numa segunda e continuou até uma sexta-feira. E sempre uma chuva grossa, sem parar. Acho que eu nunca vi tanta chuva na minha vida. E com isso, os rios alagaram, o curso do rio ficou sobrecarregado com todo esse excesso de água, o que causou enchente em algumas cidades. Porto Alegre, por exemplo, é uma dessas cidades. Hoje em dia,
Ali em Porto Alegre, você só consegue andar se tiver de barco, jet ski ou algo do tipo, porque está bem alta a água. E em razão de toda essa chuva, além dos alagamentos, também teve deslizamento de terra. Como nós moramos numa cidade, numa região que tem bastante montanhas, várias dessas montanhas desceram, o que causou o impedimento das rodovias, das estradas que ligam uma cidade a outra. Por isso, hoje nós estamos a 6 ou 7 horas de Porto Alegre, porque as estradas foram afetadas com o excesso de chuva, alagando algumas cidades e estradas, e outras foram interditadas por causa de deslizamento, ou montanhas que deslizaram e a lama toda ficou ocupando a estrada, ou até, em alguns casos, a própria estrada caiu, ou seja, ela não existe mais. Incluindo muitas pontes, que também foram completamente destruídas pelo volume de chuvas. Além do volume de chuvas, que foi assustador, e a gente presenciou isso, né? Como a Érica já disse, outra coisa foram os trovões, né? A gente escutava de noite trovões de tremer as paredes da casa. Então foi algo bem intenso e muitos alunos meus, inclusive, me perguntaram a respeito também de como o governo estava lidando com a situação. E de maneira geral, pelo menos na nossa cidade, eu vi muitos alertas do governo. Como a Érica falou, as chuvas fortes começaram na segunda-feira. E eu vi, a partir da terça-feira, já vários alertas do governo incentivando as pessoas que moravam perto dos rios a evacuarem suas casas. Agora estamos falando de uma sexta-feira que abre um fim de semana, para o qual também foram previstos temporais fortíssimos. E eu lembro de ver também outros anúncios do governo dizendo que as pessoas que já evacuaram seus lares por causa da última tempestade, que elas não deveriam voltar para casa, porque ainda são esperados muitos milímetros, centenas, acho que mais de 300 milímetros de chuva para esse fim de semana. Os dados mais recentes mostram que, pelo menos enquanto falamos hoje, gravando esse episódio, mais de 100 pessoas morreram ao longo do estado. De maneira geral, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram de alguma maneira afetadas pelos temporais. E felizmente aqui na nossa cidade, os danos não foram tão graves, porque a cidade fica no alto, uma região de serra. Então os deslizamentos de terra que ocorreram por aqui, felizmente, não chegaram a afetar nenhuma casa, nenhuma pessoa, assim, pelo menos não de danificar completamente a casa ou de deixar alguém ferido ou morto. Porque as casas nas beiras dos rios foram evacuadas a tempo, essas pessoas sim perderam tudo, mas não se compara com outras cidades onde quase a cidade inteira está debaixo d'água. Aqui foi apenas alguns bairros, né, algumas regiões, e o maior impedimento foi realmente a falta de energia em vários lugares, falta de água em alguns, e as estradas. Durante certo período de tempo, a nossa cidade ficou completamente isolada, com a maior parte das estradas inacessíveis para outros bairros ou para outras cidades. E é uma pena que eles começaram a consertar vários desses acessos, mas já estamos passando por mais um fim de semana de fortes chuvas, então ainda não sabemos qual será o efeito dessas chuvas sobre essas obras e sobre esses lugares que já estão fragilizados devido à última calamidade, né? Agora, tudo isso que nós comentamos aqui, tudo não, mas uma boa parte, você provavelmente já viu nos principais canais de notícias, nas mobilizações, nas redes sociais, vídeos, imagens e relatos, inclusive vaquinhas virtuais. Aliás, está aí uma outra palavra que a gente nunca comentou aqui, né? Vaquinha. Já ficou aqui de bônus nesse episódio, né? Vaquinha. Quando as pessoas se reúnem para juntar ou guardar dinheiro para alguma causa específica. Nesse caso, para ajudar as famílias que perderam tudo e as cidades e
trabalho necessário aqui para praticamente reconstruir uma boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Vocês provavelmente já sabem, já viram alguma coisa de tudo isso. Então, o que nós queremos trazer para você aqui, além de expressões em português brasileiro para descrever isso, o que você já teve agora enquanto descrevíamos o ocorrido, você tem a oportunidade de ver o nosso ponto de vista e o relato de pessoas que viveram e estão vivendo essa calamidade, esse desastre natural, algo que não é muito comum para os brasileiros. É verdade. Até um tempo atrás, no ano passado, nós tivemos um problema aqui no Rio Grande do Sul, que algumas das cidades que hoje estão debaixo d'água ficaram debaixo d'água também porque choveu muito. Mas no ocorrido desta vez, mais cidades foram afetadas com a enchente e deslizamentos, falta de água e tudo mais. É um pouco assustador para mim, porque eu nunca vi algo assim, nunca morei num lugar que tivesse que enfrentar esse tipo de situação, mas também estou preparada para caso eu também precise sair de casa. Aqui em casa não tem nenhum rio por perto, onde a gente mora. Tem um morro meio próximo, que não sabemos, mas se ele vier a deslizar, a gente também precisa sair de casa. Então eu estou preparada com a minha mochila, com alguns itens básicos, para sair o quanto antes, se isso for necessário. Psicologicamente, eu acho que eu fiquei um pouco abalada também, justamente pelo fato de nunca ter visto algo desse tipo. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo imagens de como as pessoas estão hoje em dia, algumas cenas de resgate. É bem triste, mas a gente vai superar isso. Nós vamos continuar aí ajudando como a gente pode também, que é importante, já que nós não fomos afetados diretamente até o momento, fazer o que a gente pode fazer para ajudar quem foi afetado. Quando a Érica diz que estamos preparados, se é que é possível estar preparado para algo assim, é porque já temos consciência de que cada vez mais é possível notar globalmente que o clima está maluco e que mesmo lugares onde pareciam seguros têm sofrido desastres naturais, calamidades. Então nós temos uma mochila de emergência com alguns itens básicos para caso seja necessário evacuar a região, porque sabemos que, apesar de todo mundo gostar de certo conforto e de certas coisas que nos apegamos, né, coisas físicas e materiais, a gente sabe que o nosso bem mais precioso é a vida. Então, se for necessário perder coisas para manter a nossa vida, temos que estar psicologicamente preparados para isso. Apesar disso, existem os danos que a Érica acabou de mencionar, que são psicológicos, né? Porque é bem fácil notar também como nós, seres humanos, somos frágeis diante das forças da natureza. E por mais que nós tentemos estar preparados para certas situações de emergência, é muito interessante ver como tudo fica frágil no sistema, né? No sentido de quando se falta energia, quando se falta água, ou mesmo quando as vias estão impedidas por alguns momentos, por alguns dias. Claro que não foi um pouco, mas quis dizer algo tão simples assim, não foi necessariamente um tornado, nem um terremoto, foi só um volume muito alto de chuvas, e isso afeta toda a infraestrutura da cidade e isso gera um certo caos, que a gente viu pessoas no início ali das chuvas correndo no supermercado e praticamente esvaziando as prateleiras, com medo de faltar comida depois, porque se as rodovias estão destruídas, o alimento também através de caminhão fica mais difícil de chegar aos lugares. Gasolina também falta e sem água já tem uma série de... Não precisamos nem comentar, né? Como fica complicado fazer uma série de coisas. E sem as rodovias fica até difícil da ajuda chegar a quem precisa.
Por isso, muitos estão indo de barco ou até de helicóptero para ajudar essas pessoas. Então, de fato, é uma coisa bem generalizada, uma proporção imensa o desastre, mas que deixa danos mais do que materiais, mas também psicológicos por causa do que a Erika falou, da sensação de impotência e a sensação de que não importa o quanto você faça para ajudar, ainda assim é muito trabalho a ser feito, né? Eu acho que essa expressão ficou até pequena agora, comparado com a seriedade de todos esses outros pontos que compartilhamos com vocês. Mas enfim, antes de falar da expressão, eu ia comentar o quão perigoso são as notícias falsas nessas horas, e mesmo as notícias verdadeiras são também, de certa forma, perigosas e prejudiciais nesse momento, porque, como a Erika disse, se a gente fica espalhando ou vendo muitas dessas notícias, é importante saber o que está acontecendo. Claro que não é nem um pouco aconselhável ignorar essa situação, mas ao mesmo tempo ficar assistindo muitos vídeos que mostram essas tragédias e mostram a situação das pessoas ou pessoas perdendo a vida, ou ficar vendo muitos vídeos e notícias, imagens reais de pessoas perdendo tudo ou de perdendo as vidas, isso não faz bem emocionalmente para ninguém, né? E parece que hoje em dia eu reparei que, principalmente nas redes sociais, por mais que muitas pessoas sejam bem intencionadas, ainda assim parece que esses vídeos de calamidade ganham proporções muito maiores do que mensagens de esperança, por exemplo. E isso atrapalha muito, emocionalmente, tanto as pessoas que foram afetadas diretamente. Imagina, eu fico imaginando essas pessoas ficar revendo essas cenas o tempo todo, em todo lugar, em toda notícia. Isso também não ajuda a pessoa a se recuperar emocionalmente e afeta até quem não foi afetado diretamente, acaba sendo afetado emocionalmente por causa dessas notícias que circulam e essa publicidade, de certo modo, exagerada em torno de tragédias e de imagens ruins, por assim dizer, né? Eu acho que é possível informar sem criar o pânico. Com todo esse comentário, esse evento que nós explicamos aqui para vocês, a expressão que a gente queria ensinar é deu PT. Em muitas cidades, deu PT. Muitas pessoas tiveram PT. Você sabe o que é PT? O P é de perda e o T é de total. Ou seja, deu perda total. Isso aí, não tem nada a ver com política, mas é perda total. Essa expressão pode ser usada não só nesse caso, onde as pessoas de fato perderam tudo, então muitas pessoas tiveram uma perda total, e aí uma abreviação, é uma gíria, né, deu PT, como também para coisas específicas. Por exemplo, às vezes a pessoa bate o carro em um acidente e o carro dá PT, dei PT no carro. Significa o carro não tem conserto. Houve uma perda total no veículo. E você pode até dar PT numa pessoa. Aí é uma expressão ainda mais informal e em modo de gíria. Às vezes as pessoas, os jovens, falam: eu dei PT em uma festa. Quando a pessoa dá PT é quando ela bebe muito, 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 a ponto de ter uma perda total. Aquele tipo de bebedeira ou de exagero, no qual no dia seguinte a pessoa não se lembra de nada. E esse tipo de termo, de gíria para excessos, não se aplica só à bebida, mas também à comida. Então, se você vai em um rodízio, por exemplo, que é um restaurante onde você pode comer à vontade, algumas pessoas às vezes exageram, comem em excesso e depois dizem dei PT. É como se ela tivesse dado uma perda total de alimentos do restaurante. Então, é uma expressão bem versátil, bem flexível, pode ser usada em diferentes contextos e, infelizmente, é possível usar essa expressão para todo o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul sofreu praticamente uma grande perda total em muitos aspectos. E você?
Está preparado para uma emergência? Está preparado para um desastre natural? Isso é comum no país onde você mora? E qual é a sua opinião a respeito do que está acontecendo agora no Brasil e da divulgação de tantas notícias ruins? Esse foi mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese.